Graça Franco, diretora de informação da Rádio Renascença, e o fiscalista Tiago Caiado Guerreiro são os convidados da edição da noite. Boa noite a ambos. Primeira pergunta para a Graça. Houve, de facto, aqui uma precipitação em discutir tudo aquilo que se anda a discutir, ou também faz parte, sempre que se aproxima a apresentação de um orçamento do Estado, de trazer aqui uma medida que será anunciada e depois não vai ser bem assim e, enfim, provocar todo este falatório à volta do assunto? Não, eu acho que pelo contrário, há aqui um puxar da corda, claramente, e não é a primeira vez que o Bloco faz isso, ou seja, não é a primeira vez que o Bloco avança com medidas à revelia, digamos, daquilo que seria a estratégia do PS para anunciar essas medidas, para depois dar um pouco a ideia, bom, nós queríamos ir muito mais longe, nós somos muito mais revolucionários, o PS é um partido bastante conservador e nós, mesmo assim, ainda conseguimos aqui qualquer coisinha. Mas vale a pena recuperar aquilo que o Partido Socialista, em abril, portanto, naquilo que era o seu programa inicial e não negociado com nenhum partido, dizia em relação a estes impostos. E o que é que dizia exatamente? Toda a linguagem, não posso ler tudo, mas toda a linguagem que o PS adotava nesse programa para a década, anunciava em matéria de IMI para as habitações não utilizadas como residência um agravamento e justificava toda esta medida com todos os cuidados, estímulo à acumulação de poupança financeira e de financiamento ao investimento, ou seja, desvio daquilo que seria aplicações em imobiliário para que haja acumulação de poupança financeira. No fundo, isso não anda muito longe daquilo que está agora a ser discutido. Agora vem Mariana Mortágua a dizer, bom, quem constitui poupança financeira, nós vamos lá tirar na mesma, com um suposto imposto de riqueza, o que é completamente diferente daquilo que estava também aqui no programinha do PS, em que mais adiante se falava das mexidas no imposto municipal sobre transações, de uma forma muito soft, a dizer não onerar os cidadãos que têm uma maior mobilidade social e territorial, e depois tinha também aqui assim o Partido Socialista um imposto para as grandes heranças superiores, contabilizado a 1 milhão de euros e com uma receita calculadinha ao milímetro, 100 milhões. Ou seja, a partir daqui estava definido o que é que, com grandes heranças e a reposição, no fundo, de um certo imposto sucessório, embora limitado. O PS queria arrecadar 100 milhões e quando o PSD veio dizer, então contabilizem lá naquelas célebres 24 perguntas que lançou ao Partido Socialista, quanto é que querem em IMI e em IMT, o PS não contabilizou, reservou para estudos. Mariana Mortágua cavalgou esta onda, introduziu uma outra filosofia, absolutamente oposta a esta que está aqui do PS, que era desviar poupanças do setor imobiliário, onde há neste momento um risco grave de cairmos numa bolha e numa bolha inflacionista que pode ter também muitos custos, porque foi aquilo que aconteceu em Espanha e até em última instância com as taxas de juros negativas, com grande desvio daquilo que são os depósitos, com uma grande aplicação em coisas seguras, portanto, em compra de casas. Poderia o Partido Socialista desviar assim, ou seja, fomentar a poupança financeira para que haja investimento. Mortágua estraga isso tudo, diz que é anticapitalista, que vai buscar onde for, não é? Portanto, ela utiliza mesmo, é preciso ir buscar, perder a vergonha de ir buscar. Eu até levava agora essa questão aqui para o Tiago, até porque na sexta-feira já falámos precisamente no afastamento dos investidores. Mas como é que lê a frase preferida por Mariana Mortágua? E o que ela disse foi, do ponto de vista prático, a primeira coisa que temos de fazer é perder a vergonha de ir buscar a quem está a acumular dinheiro. E isto mesmo depois da deputada bloquista ter contextualizado e ter explicado essa frase. Bom, eu vejo isto primeiro como uma postura radical. O Partido Socialista não se identifica com isto. O Partido Socialista é um partido de poder normal, com uma visão que em certas coisas não é assim tão diferente do PSD, e por isso isto é uma visão muito radical. Há partido de extrema-esquerda e partido de extrema-direita, não é? Isto é uma visão que põe em causa, de certa forma, a estabilidade, o investimento, a poupança que as pessoas têm. Há dois elementos fundamentais que até numa guerra se costuma dizer para manter uma sociedade, não é? Que o primeiro elemento é permitir às pessoas manterem a propriedade, mesmo que se lancem determinados impostos
e depois manter uma certa estrutura social. Se nós acabamos com a propriedade e acabamos com a sociedade como estamos, não vale a pena as pessoas se esforçarem-se, não vale a pena as pessoas amealharem para depois investirem. E isto é posto aqui em causa, e é posto em causa de uma forma que choca os investidores, que choca as pessoas que amealharam e as pessoas que pouparam. Agora, esta mensagem parou o investimento em Portugal. Ele já estava parado com o que se dizia. Agora, uma mensagem que vamos mudar a estrutura, acabar com o sistema capitalista e criar um sistema alternativo, isto são as mensagens que nós tivemos na Venezuela, na América do Sul, que deu em roubos de supermercados, fome e desespero, e outros países como a Bolívia. Isto são exatamente o mesmo tipo de mensagens que nós encontramos lá. Ora, em termos fiscais, isto é muito grave. Porquê? Porque nós, como economia aberta, é que podemos subsistir. Nós somos um país que tem uma agricultura fraca, que tem uma indústria fraca, e como economia aberta, através do turismo e do investimento, é a forma que conseguimos encontrar o equilíbrio. Os investidores e todas estas coisas que nós dizemos vão para o exterior, porque nós temos muitos concorrentes para captar este investimento. Mas ainda hoje li, alguns, que em Portugal a carga fiscal que fica sobre o património é de facto baixa, ao invés dos rendimentos que são taxados, por exemplo, no IRS. E era nesse sentido, penso eu, que o Governo quereria mudar de facto aqui a balança. Mas atenção que os países pequenos não podem ser comparados com os grandes países. Nós não podemos comparar Portugal com Londres, ou com Nova Iorque, ou com São Francisco. Nós não conseguimos atrair os investimentos e as pessoas que esses atraem. Se nós nos formos comparar com a Áustria, se nós nos formos comparar com a Irlanda, se formos comparar com pequenos países, nós temos uma carga fiscal elevada. Aliás, nós reavaliamos os imóveis das pessoas e continuamos a aplicar-lhes as taxas de 0,4%, por isso as pessoas estão a pagar muito mais impostos. Em 2004, pagavam-se cerca de 395 milhões de euros de IMI. Atualmente são 1.300 milhões. E nestes 8 anos não houve inflação. Por isso, mais que triplicou a receita. Ora, as pessoas amealham também, muitas das pessoas, em vez de porem o dinheiro nos bancos, porque se sentem inseguras, perderam dinheiro no BPP, perderam dinheiro no BPN, perderam dinheiro no BES, perderam dinheiro em dívida de todos estes bancos e mais variadas coisas, estavam a amealhar e investir em casas para arrendar, que tem duas coisas positivas. Conseguem assegurar as suas reformas e conseguem pôr no mercado habitação muito mais barata para os jovens, por exemplo. E só esta discussão já, nesta altura, parou esse investimento que se fazia. Graça, só para terminarmos, ainda ontem Fernando Medina dizia que toda esta polémica sem nada de concreto tira toda a margem de manobra a António Costa. Ou seja, o Governo fica mesmo refém do Bloco de Esquerda nesta questão. Fica um bocadinho, e é possível fazer uma tributação mais justa, ou seja, aquele estudo que ontem foi divulgado pelo Carlos Farinha Rodrigues e que mostra que durante os anos da Troika foi muito penalizada uma faixa da população que já era a mais pobre e ela não estava tributada. É muito curioso porque está completamente fora da tributação e, portanto, a tributação começa excluindo todas essas pessoas. É depois possível reequilibrar entre trabalho, entre capital, entre propriedade. Agora, do que se trata é de conseguir uma tributação mais justa, até englobando rendimentos e outros, enfim, várias fontes de rendimentos, estudar, reponderar tudo isso, fazer de facto com que aqueles que têm bastante mais possam pagar um pouco mais também, mas sem afastar aqueles que mais facilmente podem fugir. E isto aqui é que é preciso fazer uma comunicação muito correta, muito ponderada, muito, digamos, verdadeira, de forma a ganhar a confiança dos investidores, dizer não, nós não vamos afastar, nós queremos o vosso investimento e, sobretudo, os privados também, os nacionais, porque aquilo que aconteceu, por exemplo, com a tributação do IRS, que foi muito agravada na última legislatura, fez com que boa parte dos quadros, que eram aqueles que, embora fossem muito poucos, tinham uma parcela da tributação em sede IRS muito grande, se tenha desviado para outros países. Portanto, do que se trata é fazer aqui, assim, digamos, uma pedagogia cívica, mas não voltar à luta de classes. Não é preciso voltar à luta de classes. Graça Franco, Tiago Caiado Guerreiro, na edição da noite, no comentário aos últimos desenvolvimentos sobre esta crise política aberta por este novo imposto sobre o imobiliário. Obrigado, boa noite.